Fala aí pessoal, André Mazella, treinador, fundador aqui da Azon, tudo certo? Trazendo mais um conteúdo e hoje um conteúdo bem técnico aqui. Nós vamos falar de princípios de treinamento. Na verdade, hoje eu vou falar de um dos princípios de treinamento nesse vídeo aqui, que é o princípio da adaptação, né? Existem alguns princípios que regem o treinamento físico e em cima de todos esses princípios que a gente constrói o treinamento de vocês. O princípio da adaptação nada mais é, como o próprio nome diz, a capacidade do corpo de se adaptar, absorver estímulos de carga e se ajustar a esses novos estímulos, né? Então, quando você treina, você aplica uma carga maior que o usual, maior que o que você está acostumado, né? Então, são os treinos de intensidade. Essa carga maior que o usual, ela gera estresse fisiológico, um estresse bom. Ela tira você do que a gente chama de homeostase, que é a linha de conforto do corpo, né? Quando está tudo funcionando de forma extremamente regulada. Por isso que a gente sempre fala, quando vocês fazem um treino intervalado na pista, 10 de 400, 5 de 1000, todo mundo termina e fala, nossa, estou morrendo. É todo mundo, eu também, acontece comigo, acontece com geral. Porque quebra a sua homeostase. Você está descompensando os seus sistemas fisiológicos, estressando eles. E isso é princípio do treinamento, isso faz parte do treinamento. Então, próxima vez que você estiver fazendo um treino de tiro e achar que você está quase morrendo, saiba que é normal. Você precisa quebrar a sua homeostase. O que o princípio da adaptação diz? Que essa carga é maior que o usual, que esse estresse provocado pela carga maior que o usual vai fazer o corpo se recuperar e elevar o seu nível base de condicionamento, né? Então, você dá o estímulo, descompensa seu sistema fisiológico treinado, isso é bem específico, que é outro princípio que a gente vai falar depois. O corpo no seu descanso se recupera e eleva o teu nível base de condicionamento. É óbvio que isso não é assim, né? Você faz um treino hoje, amanhã você está melhor. Isso é uma construção e aí tem a ver com o outro princípio, que é o princípio da continuidade. O nome desse processo, pessoal, chama supercompensação, né? Você dá uma pancada, descompensa, recupera, volta um pouquinho melhor. Dá uma pancada, descompensa, recupera, volta um pouquinho melhor. E essa carga maior que o usual não pode ser sempre mais alta, né? Senão a linha ia tender ao infinito e não funciona assim. Por isso que ela tem que ser calculada e feito aos poucos, que aí tem a ver com outro princípio, que é o princípio da sobrecarga. Vai ter um vídeo aqui falando desse princípio. Então você não estimula sempre o tempo todo uma carga acima, você precisa se adaptar àquela carga. Vou dar um exemplo. Você tem aqui a sua linha base de condicionamento. Vou tentar ser bem didático aqui, tá, pessoal? Aí você vai fazer um treino de intensidade, com uma carga mais alta que o usual, um treino 10 de 400 metros. Esse treino vai quebrar sua homeostase. Então você vai estressar seus sistemas fisiológicos, aí no caso seu sistema cardiorrespiratório, seu sistema muscular é estressado, né? E aí, logo que você termina esse treino, você não está melhor logo de cara, né? Você não ganhou condicionamento, como todo mundo pensa. Você estressou e aí por um tempo você tem um decréscimo da sua aptidão, aí você vai se recuperar, absorver e se ajustar, e aí sim você vai elevar o nível. E aí você recupera e volta um pouquinho melhor do que a linha base. Mas é bem pouquinho mesmo, por isso eu tinha o visual bem assim. Aí você vai lá e dá outro estímulo aqui. Aí você tem uma queda, volta e volta um pouquinho acima. E assim vai. Aí sua linha base vai subindo. Deu estímulo, queda, volta e volta um pouquinho acima. Ao longo do tempo, dia após dia, semana após semana, ano após ano, sua linha base que antes estava aqui, vai estar aqui, né? E, como eu falei, isso não pode ser feito sempre cargas mais altas. Tem o princípio da sobrecarga, que rege isso. Você não vai fazer isso aqui, ó, essa linha. Não é assim, né? Então você dá um estímulo, cai, sobe. Dá um estímulo, cai, sobe. Dá um estímulo, cai, sobe. E vai fazendo esse processo aqui, ó. Cada estímulo dado, ponto para baixo é o estresse que você sofreu, ponto para cima é o corpo se ajustando, se recuperando. E esse processo tem o nome de supercompensação. Aí dá outra pancada, cai o condicionamento, melhora, volta um pouquinho acima. E assim continuamente, né? Então esse é o princípio do treinamento.
Por que é importante vocês saberem disso? Quando vocês pensam em melhorar, tem gente que quer correr só por correr, tá tudo certo. Mas às vezes, eu quero melhorar minha corrida, quero ficar mais rápido, quero correr 10K um pouquinho, 5 minutos abaixo, 1 minuto abaixo. Se vocês ficarem sempre com o mesmo treino, sem ter esse estímulo de carga, essas adaptações não acontecem. Porque a sua linha zero, que é a sua homeostase, não é impactada quando você faz sempre o mesmo treino. Para não ser totalmente cético, é óbvio que ela é. Se você fizer todo dia só um treino leve, Z2, você vai ter ganho, mas são ganhos muito marginais comparado a um treino com mais intensidade. E aí tem outro princípio, que é o princípio da variabilidade, que a gente vai falar também. Né? Então você vê, eu vejo uns 4, 5 princípios nesse vídeo, mas o foco é a adaptação. A gente vai ter os outros da série para complementar. Mas saibam, vocês precisam ter estímulo, o corpo precisa se adaptar, se ajustar, e aos poucos vocês vão ganhando condicionamento. Beleza? Espero que tenha ajudado, que eu tenha conseguido ser didático para vocês para fazer um assunto técnico. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para a gente aí na nossa comunidade que eu respondo. Valeu!